Olá, boa noite. É hora do Canção Nova Notícias, que chega com os seguintes destaques. Manhã de oração pelos falecidos da igreja este ano. Papa Francisco celebra em sufrágio dos bispos e cardeais falecidos. Na oração do Ângelus, o Santo Padre pede mais diálogo para o fim das guerras. Brasil deve abrir quase 500 mil de vagas de trabalho temporárias. Pesquisa revela que 46% dos paulistanos nunca foram a um cardiologista. Em Belo Horizonte, centenas de pessoas participam do Canção Nova Abraça Minas. E ainda tem um acampamento Fé e Milagres em Aracaju. E o Congresso Nacional das Novas Comunidades em Cachoeira Paulista. O Canção Nova Notícias está só começando. Boa noite. O Papa Francisco celebrou missa em sufrágio dos cardeais e bispos falecidos este ano. Foi hoje pela manhã no Vaticano. O Papa Francisco presidiu a Santa Missa em memória dos cardeais e bispos falecidos nos últimos 12 meses. Já durante a homilia, refletiu o diálogo entre Jesus e o bom ladrão. Destacou a misericórdia de Cristo que perdoou e trouxe a salvação. O coração de Cristo, trespassado pela dor, se abre para salvar o mundo. Um coração aberto, não fechado, acolhe o moribundo à voz de quem morre. Jesus morre conosco porque morreu por nós. Ainda refletindo sobre o ladrão, Francisco disse que há diferentes maneiras de recordar as pessoas e as coisas, seja lembrando dos erros ou de assuntos pendentes, e perguntou: como estão as pessoas em nosso coração? Com esta fé, rezemos pelos cardeais e bispos falecidos nos últimos 12 meses. Hoje, a nossa recordação torna-se um sufrágio por esses nossos irmãos. Membros eleitos do povo de Deus foram batizados na morte de Cristo para ressuscitar com Ele. O Papa Francisco foi ao cemitério Laurentino, na periferia de Roma. No Jardim dos Anjos, visitou e rezou por alguns instantes. Esta área de 600 metros quadrados do cemitério, inaugurado em 2012, é dedicada ao sepultamento de crianças, principalmente aquelas que não nasceram devido à interrupção da gravidez espontânea ou voluntária. Após rezar pelas almas dos pequenos, o Papa Francisco presidiu a Santa Missa neste que é o terceiro maior entre os 11 cemitérios de Roma. É a segunda vez que o Santo Padre visita o local. Francisco não fez homilia, optou pela oração em silêncio. Ao final, rezou pelas almas dos falecidos e as pessoas que enfrentam o luto. Conforta aqueles que sofrem a dor da separação, com a certeza de que os mortos vivem em ti e que até os corpos confiados à terra um dia participarão da vitória pascal do teu filho. Existe vida após a morte? A Igreja acredita na ressurreição dos mortos e, inspirada nas Sagradas Escrituras, nos convida todos os anos a uma reflexão no Dia de Finados. Uma pergunta intriga a humanidade há séculos. Existe vida após a morte? Claro que acredito. A gente acredita, sim, na vida após a morte. É a nossa fé, nós professamos a ressurreição. Em 2 Macabeus é possível encontrar um exemplo de intercessão pelos mortos. No capítulo 12, versículo 45, está escrito: Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Por isso, inspirada na Sagrada Escritura, que narra uma tradição judaica transmitida à cristã, a Igreja recorda a importância da oração pelos que partiram. O jovem vocacionado caminha pelas vielas. Nas mãos, o pequeno livro orienta e guarda orações. Pelas almas do purgatório, as almas esquecidas, que a Igreja pede que nós rezemos sempre, fazendo as orações pelos entes queridos também. Olhar e não enxergar vida pode até ser uma sentença de fim. A cruz vazia ensina que a morte não venceu. O legado herdado é como uma semente germinada. Um dia florirá. Nós temos que ter essa certeza da ressurreição nos últimos dias, no fim dos tempos, junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós possamos meditar sobre a morte, né? E também professarmos a fé na ressurreição. O Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista,
foi sede da terceira edição do evento Secreto, Conferência de Adoração e Cura. O encontro promovido pelo Apostolado São Rafael. A emoção tomou conta do lugar e as lágrimas caíram em meio ao testemunho de vida do padre Eliton da comunidade Betânia. Faz um ano hoje que eu recebi o diagnóstico da leucemia e hoje estava acontecendo secreto aqui. Eu dei essa notícia no secreto, o pessoal do secreto rezou por mim e hoje eu posso voltar e testemunhar a vitória de Deus sobre a minha vida. O secreto é uma oportunidade de aprofundar a amizade e a intimidade com Deus. Experiência transformadora de cura e adoração. O nome secreto é justamente por causa daquilo que Jesus disse. Quando você for orar ao Pai, fecha a porta do teu quarto e no secreto Ele vai te responder. Mas também é inspirado no pastorzinho Francisco Marto de Fátima, que chamava Jesus, que dizia que Jesus estava no secreto do tabernáculo. O apostolado de São Rafael é aquele que nos aproxima dos anjos. A missão do anjo da guarda, por exemplo, dos anjos, é estar entre os vivos, aqui biologicamente na Terra, e os mortos que estão vivos no Senhor. Então eu vou falar sobre essa realidade de São Rafael, dos anjos, do nosso anjo, que permanece conosco até mesmo depois da morte. Ao final, os participantes expressaram o sentimento de se render ao secreto e tocar o sobrenatural. O Ministério da Educação registrou queda de 1,5% no número de abstenções no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em relação ao ano passado. O segundo dia de provas já está marcado para o próximo domingo, dia 10 de novembro. Ian é um dos mais de 4 milhões de inscritos no Enem que fez a prova neste domingo para concorrer uma vaga no ensino superior. A prova de linguagens e de humanas, ela é mais interpretativa, né? Então a gente consegue tirar muito ali do texto, das questões mesmo, elas já ajudam o que a gente precisa. No tema da redação, eu achei um tema bom, que dá pra gente falar sobre bastante coisas, e até na própria prova a gente consegue tirar de algumas questões, alguns assuntos que a gente pode usar até na redação. De acordo com o Ministério da Educação, o número de faltosos no primeiro dia do Enem chegou em 26,6% do total de inscritos. O MEC também informou que neste ano, 94% dos estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas se inscreveram no certame. Em 2023, apenas 53% se interessaram em fazer a prova. Ocorreram algumas intercorrências que houveram eliminações de participantes, foram eliminados 4.999 participantes e teve algumas ocorrências de problemas logísticos, algumas emergências médicas, mas que essas ocorrências não inviabilizaram praticamente que as pessoas pudessem realizar a prova. No próximo domingo, os estudantes realizam as provas de Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias. Ian já está na expectativa para realizar a prova pensando na conquista do curso superior de Medicina. Eu sou melhor na área de exatas, então matemática, biologia, química e física, eu tenho um conhecimento maior, então consigo tirar uma nota melhor. Está mais tranquilo, então, para essa segunda prova? Estou sim. Se Deus quiser, esse ano sai. Economia e cortes de gastos foram alguns dos temas debatidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje em reunião com ministros da Fazenda, Relações Exteriores, Casa Civil e da Secretaria-Geral da Presidência. Por isso, vamos ao vivo a Brasília, porque Gabriela Matos tem mais informações. Não é isso, Gabriela? Boa noite. Boa noite, Wallace. Isso mesmo. O encontro aconteceu aqui no Palácio do Planalto, em Brasília. E, de fato, a maior expectativa é sobre a divulgação de ações para a redução de gastos do governo federal. O ministro Fernando Haddad iria para a Europa hoje, mas ficou no Brasil, a pedido do presidente, para dar celeridade a essa definição. A previsão era que o pacote de medidas fosse publicado logo após as eleições municipais. Essa expectativa tem trazido tensão para o mercado financeiro, como queda da bolsa e alta dos juros e do dólar. Na sexta-feira, por exemplo, o dólar fechou a R$ 5,87, o segundo maior valor nominal da história. Outros fatores também contribuem para essa alteração do dólar, como a eleição presidencial nos Estados Unidos, que acontece amanhã.
e a incerteza quanto à definição do comandante da nação norte-americana, já que tanto Donald Trump como Kamala Harris têm chances de ganhar. Haddad espera que as medidas sejam anunciadas ainda nos próximos dias, uma vez que já estão adiantadas pelo ponto de vista técnico. O ministro disse também que o presidente convocou um encontro para essa tarde para discutir sobre o assunto, mas até o momento não foram divulgados detalhes sobre a reunião. Eu volto com você, Wallace. Ok, muito obrigado, Gabriela. Bom descanso para vocês. Estamos de volta agora para falar que está aberta a temporada de vagas de empregos temporários, né, Mauro? Isso mesmo, os profissionais contratados neste período podem transformar a vaga temporária em trabalho fixo no mercado de trabalho. Todos os anos, as empresas se preparam para um grande volume de produção e vendas no período de promoções e festas de fim de ano. Essa é a melhor época para o comércio de bens e serviços. Nesta temporada, a expectativa é de estabilidade nas contratações temporárias em relação ao ano passado. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, 450 mil vagas serão abertas nos últimos 2 meses do ano. 45% das contratações na indústria, 35% nos serviços e 15% no comércio. O mesmo levantamento projeta a efetivação de 90 mil trabalhadores após o período festivo. Quem ocupa um cargo temporário busca efetivação. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que o Brasil tem 7 milhões de desempregados. Para fazer bonito e conquistar a tão sonhada vaga, é preciso muito empenho e controlar a ansiedade. Pessoas proativas e pessoas realizadas são pessoas que vêm mantendo desempenho surpreendente dentro das funções de trabalho, porque é como se essas pessoas elas não dependessem de um resultado fixo, de um resultado almejado para ter uma entrega muito satisfatória dentro das empresas. São muitas as formas de contratações temporárias, mas a principal é o contrato de experiência, o período de até 90 dias para o empregado se adaptar à empresa. Em caso de demissão dentro desse prazo, a empresa não é obrigada a pagar multa do FGTS nem liberar seguro-desemprego. Tipo de contrato tem que ser escrito e a carteira tem que ser assinada. A carteira é assinada, representa o contrato de trabalho formalizado, mas o contrato escrito ele vai ter lá todas as indicações de tempo de duração do contrato, de função, de valor da remuneração. Nos meses de novembro e dezembro, o trabalhador brasileiro já aguarda o acréscimo do 13º salário. Porém, é preciso ficar atento a como usar o dinheiro e conhecer alguns dos seus direitos. O 13º salário é um benefício concedido aos trabalhadores brasileiros. Também conhecido como gratificação natalina, o acréscimo anual traz uma leve aquecida na economia do país. Este economista dá dicas aos trabalhadores e diz que é preciso definir prioridades. Super importante se essa pessoa principalmente estiver ali no momento de inadimplência, no momento que ela estiver pagando uma dívida, seja ela curta, média ou longa, ela simplesmente quitar essa dívida primeiro, porque é um recurso que ela geralmente não tem no bolso, então sempre cumprindo as obrigações. Pagar as dívidas, depois você pagar suas outras contas, depois poupar o seu recurso financeiro e depois gastar ali com lazer. De acordo com o DIEESE, em 2023, cerca de 88 milhões de brasileiros receberam o 13º salário. Com a aproximação do final do ano, vários já contam com esse depósito. E alguns consumidores começaram a frequentar o comércio para ver onde e como usar a verba extra. Pensando nas renovações de matrícula, de escola, as festas de fim de ano, né? Então é mais nesse sentido mesmo. As diferentes realidades dos lares do país trazem expectativas diversas quanto ao planejamento financeiro. Paga algumas contas que a gente sempre tem, né? E o restante ver se eu consigo investir um pouco. Mesmo os trabalhadores em afastamento pelo INSS, aposentados em licença maternidade ou em contrato temporário, têm direito a receber o benefício. A gente teria, em caso de atraso no pagamento das verbas decisórias, a gente teria o pagamento do 13º, o pagamento da multa da Lei 4.090, mais a multa da convenção coletiva.
Eu acho importante, né, hoje a gente, na situação atual do país, até procurar economizar um pouco. Então eu estou me planejando para 30% guardar e no mais pagar as dívidas, né, e se sobrar um pouquinho a gente usar para o lazer, que ninguém é de ferro, né? Agora, a gente já está ouvindo falar em campanha, em 13º, né, em trabalho, emprego temporário e também campanha de Natal, né? A Arquidiocese de São Paulo promove mais uma campanha, Natal dos Sonhos. Nos últimos 20 anos, Wallace, a iniciativa da Pastoral do Menor já beneficiou mais de 500 mil crianças em situação de vulnerabilidade social. Sede da Pastoral do Menor, Arquidiocese de São Paulo. As doações chegam de várias localidades. O principal objetivo é tornar o Natal de uma criança mais feliz, é resgatar o lúdico, o pedagógico, o direito de brincar, que muitas vezes é roubado das nossas crianças. Além das igrejas da Arquidiocese de São Paulo, os colégios católicos da cidade também são pontos de arrecadação. Neste aqui, na zona sul da capital paulista, a mobilização já começou. Avisamos também nas salas, né, manda por e-mail e pelo aplicativo do colégio e divulga também internamente com os colaboradores. Brinquedos novos ou em bom estado podem ser entregues até o dia 15 de dezembro. Eles vão ser distribuídos às crianças pelos locais de arrecadação ou pela Pastoral do Menor, que tem um compromisso de defender a vida de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Na cidade de São Paulo, nós temos o atendimento aos bebês até o profissionalizante e em diversas realidades. E aí, durante muitos momentos em que essa criança tem aí o seu direito violado, a Pastoral do Menor também entra na defesa desse direito. A 23ª edição da campanha tem como tema Sob a Luz da Esperança. Iniciativas assim despertam o espírito de solidariedade e amor ao próximo. Receber um brinquedo, receber esse carinho vai torná-las muito mais felizes. O tema desse ano vem aí de encontro ao jubileu, né? Sobre a luz da esperança, focado aí no menino Jesus, no nosso Deus que se faz criança e renova a esperança e a solidariedade em todo o mundo. Agora um dado impressionante sobre a saúde que foi constatado através de uma pesquisa feita entre os paulistanos. 46% dos entrevistados admitiram que nunca foram um cardiologista. Doenças popularmente conhecidas como infarto, derrame, arritmia cardíaca preocupam a população paulistana. Em contrapartida, pesquisa realizada pela Nexus aponta os jovens e as pessoas de baixa renda são os que menos vão ao cardiologista. Os recortes por renda vão mostrar que 56% dos paulistanos que recebem até um salário mínimo jamais foram no cardiologista. Mais da metade dos paulistanos mais pobres sequer fizeram uma consulta. 2.030 moradores da capital paulista foram entrevistados. O estudo alerta e incentiva que se dê atenção às doenças cardíacas, pois, de acordo com o levantamento, elas ocupam o segundo lugar entre as enfermidades que mais atingem a população. Muita gente não consulta o médico, seja um cardiologista ou por algum outro problema de saúde, simplesmente por não estarem atentas, né, a essa questão como uma questão de saúde relevante. As doenças cardiovasculares estão sendo tratadas como uma epidemia no Brasil. O Ministério da Saúde aponta que 30% dos óbitos são causados por uma combinação de fatores de risco, como o uso de tabaco, obesidade e o uso nocivo do álcool. Hugo é cardiologista do INCOR, Instituto do Coração, em São Paulo, e descreve alguns hábitos para se manter a saúde do coração. A população tendo um estilo de vida inadequado, tanto na alimentação, cada vez mais alimentos processados, ricos em açúcar, carboidrato, isso engloba também atividade física. Apesar de hoje a gente ter muito mais facilidade de acesso à academia, a gente está muito mais preso a telas, seja no celular, no streaming, e daí cada vez menos ativos. Então atuar nesses fatores de risco é fundamental para diminuir o risco de doenças cardiovasculares.
Na terça-feira, os temporais continuam em boa parte do país. A baixa pressão que vem do Paraguai, somada aos cavados meteorológicos, continuam a trazer umidade no Brasil Central. No Centro-Oeste chove forte, em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e no Norte e Nordeste do Mato Grosso do Sul. Enquanto no Sul do Mato Grosso do Sul, o sol vai aparecer. No Sudeste do país, chuva persistente com risco de temporais. Isso vai continuar em São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais. E pode ter pancadas de chuva entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Leste Mineiro. A passagem de uma frente fria na altura do Rio Grande do Sul, somada ao ar quente e úmido, vai favorecer também as chuvas por lá. Pode ter pancadas de chuva nos 3 estados do sul do país, mas o sol deve aparecer um pouco no oeste paranaense. A chuva continua entre o oeste e o sul da Bahia, mas pode ter pancadas de chuva em Salvador, Aracaju e Recife. Nas demais áreas da região Nordeste, tempo firme. A gente encerra falando do norte do país, que pode ter pancadas de chuva entre o Amazonas, Acre, Rondônia. Também pode ter aí no sul do Pará e Tocantins, com possibilidade de raios e trovoadas. Já na maior parte do interior e norte do Pará, o tempo vai ser firme. Os termômetros marcam aí, vamos às máximas. Vai fazer máxima de 32 graus em João Pessoa, 33 graus em Cuiabá e em Manaus e máxima de 34 graus em Rio Branco. E na capital sergipana, centenas de pessoas participaram do acampamento Fé e Milagres. O tema do encontro foi Se Creres, Verás a Glória de Deus. Após sofrer um AVC, Josenilde decidiu não perder mais tempo e tem alimentado a sua fé. No fim de semana, esteve no acampamento Fé e Milagres em Aracaju. Quando aconteceu tudo, aí eu me entreguei nas mãos de Jesus. Então, eu estou aqui, eu disse, agora vou caminhar, né, sempre, quando eu puder. O encontro reuniu 1.600 pessoas motivadas a alimentar a fé, com os olhos fixos na eternidade, com o tema Se Creres, Verás a Glória de Deus. É preciso ter fé para acreditar na santidade, na comunhão dos santos, na intercessão dos santos e de que essa santidade é possível e é necessária para cada um de nós. Esta é a primeira vez de Moisés Rocha em Aracaju e ele saiu admirado com a fé da nossa gente. E primeira de muitas, porque é um povo muito fervoroso, assim, muito legal você pregar quando as pessoas entendem o que você está falando e vêm junto, né? Então essa relação entre santidade e passagem dessa vida para outra nos dá essa certeza, essa garantia de que realmente a vida não se resume a isso aqui é só como um sopro e que na verdade é como se fosse um Enem, um pré-vestibular para o curso superior que é a eternidade. Viver cada dia com a perspectiva de eternidade renovou a fé de quem participou. E a gente entende a importância, né, da gente estar fortalecendo a nossa fé para que os milagres também possam chegar na nossa vida. Ninguém explica a Deus, né? Ele vai fazendo a obra e a gente não consegue explicar. Só sei que é bom. Mas que creio, eu estou provando de um dia de uma menina que veio com 14 anos pela primeira vez aqui e teve uma experiência surreal com Deus. E essa experiência aqui é de voltar e ver que o Senhor me prometeu algo no passado e se cumpre hoje. Eu busco cada vez mais estar perto de Deus e chegar um dia na eternidade, né? Alimentada na fé, Josenilde pode contemplar o milagre da vida a cada dia. Realmente eu estou maravilhada, né? De estar aqui. O meu próximo minuto é teu. Na oração do Ângelus deste domingo, o Papa Francisco pediu oração pelo povo de Valência, na Espanha, atingido pelas inundações dos últimos dias. E ao recordar dos países em guerra, clamou que as armas se calem e que se dê espaço ao diálogo. Da janela do Palácio Apostólico, o Papa Francisco citou o artigo 11 da Constituição italiana para clamar pelo fim dos conflitos. O Santo Padre pediu que a guerra seja banida e que as questões sejam tratadas com as leis e negociações, que se calem as armas para dar espaço ao diálogo. A Itália repudia a guerra como instrumento de ofensa à liberdade de outros povos e como meio de resolver disputas internacionais.
Recordem-se deste artigo e vão avante, pediu o Papa, que motivou para que este princípio seja implementado em todo o mundo. Outro drama lembrado por Francisco foi o sofrimento do povo de Valência, na Espanha, atingido pela inundação Dana, que causou mortes e destruição. E a todos deixou uma reflexão. Cosa faccio io? O que eu faço pelo povo de Valência? Rezo? Ofereço algo? Pensem sobre esta pergunta. Pensate a questa domanda. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Foram as palavras de Cristo refletidas pelo Papa Francisco durante a oração mariana. Francisco explicou que Jesus nos dá a resposta unindo 2 mandamentos que antes estavam separados, resumindo assim toda a lei e os profetas, nos mostrando o coração da vida cristã. Todos nós precisamos voltar ao coração da vida e da fé, porque o coração é a fonte e a raiz de todas as outras forças, convicções, paixões, escolhas. E Jesus nos diz que a fonte de tudo é o amor. O Santo Padre afirmou que no caminho de Cristo o que conta não são as práticas exteriores como holocaustos e sacrifícios, mas a disposição de coração com a qual nos abrimos a Deus e aos irmãos no amor. Lembremos-nos do seguinte: quando o Senhor vier, Ele nos pedirá contas, em primeiro lugar, do amor que fomos capazes de oferecer e do amor que não demos. É necessário fixar no coração o mandamento mais importante: amar o Senhor, teu Deus, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ao final, rezou para que a Virgem Maria, que trazia a lei de Deus impressa em seu coração imaculado, nos ajude a amar o Senhor e os irmãos. Angelus Domini, Nunciavit Maria. Em Fortaleza, a comunidade católica Shalom realizou a dedicação da Igreja do Ressuscitado, que passou pela cruz. Quem tem mais informações da capital do Ceará é o padre Vanderlúcio Souza. A construção de uma igreja expressa o mistério da presença de Deus que armou sua tenda no meio dos homens. A Igreja do Ressuscitado que passou pela cruz foi erguida pela comunidade católica Shalom na Diaconia Geral, a sede internacional da instituição localizada em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. A construção da igreja imprime o carisma que toma forma. Destaque para o ícone que dá nome à igreja. Ele tem 14 metros e foi escrito pelos missionários da comunidade. Este ícone traz uma grande cruz, dourada, gloriosa, porque o ressuscitado vitorioso, ele passou pela cruz, ele venceu a cruz e também traz na sua mão o estandarte da cruz como sinal da vitória. A igreja levou 12 anos para ser construída. Por anos, a comunidade Shalom preparou esse lindo templo para que aqui nós possamos, como fazemos em todas as nossas igrejas, viver as grandes alegrias da presença do Senhor. Peço a sua oração e também que você possa se envolver cada vez mais na construção deste lugar sagrado. Deus abençoe. Shalom. A Comissão Nacional das Novas Comunidades, em parceria com o Caris Brasil, realizou o acampamento das novas comunidades. O evento aconteceu na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. De acordo com o Papa Francisco, a comunidade nascida do batismo é livre. É uma nova igreja. Liberdade que reuniu centenas de fiéis em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. No encontro, a troca de experiências e oração fortaleceu a comunhão. Com o tema Peregrinos da Esperança, esse congresso é um marco para o movimento das novas comunidades no Brasil. É o tempo, é o momento, é o lugar onde as comunidades vão abordar, tratar de temas específicos, né, da vida das novas comunidades. Atualizar, capacitar na formação. Dom Mário Spack, bispo referencial da CNBB para o Caris no Brasil, reforçou o papel das novas comunidades para a igreja. Quando surge uma novidade grande, Deus também ele já entrega para a igreja a resposta àqueles desafios. E as novas comunidades são uma resposta para os tempos de hoje no âmbito da evangelização. Ao receber em casa os participantes, o presidente da Canção Nova, Padre Wagner Ferreira, viu o encontro como fruto do trabalho de Padre Jonas Abib. A Canção Nova sempre foi esse espaço aberto para acolher os novos carismas, né?
Claro que também nós temos presente a paternidade espiritual do próprio Padre Jonas em relação às novas comunidades, porque a primeira comunidade de vida, né, no Brasil foi a Canção Nova. E Padre Jonas exerceu o ministério dele formando, né, novas lideranças das novas comunidades. O acampamento coloca em prática a missão deixada por Jesus: ide, dai testemunho, pregai o Evangelho. As novas comunidades se preparam assim para a evangelização na atualidade. Um novo mês e uma nova meta a ser alcançada. Essa é a realidade do Sistema Canção Nova de Comunicação, que se mantém através de doações de sócios e benfeitores. Nesta primeira segunda-feira do mês de novembro, chegamos aos 3% de nossa meta no projeto Dai-me Almas. E continuamos contando com a sua ajuda para chegarmos aos 100%. Acesse clube.cançãonova.com e escolha uma das formas de contribuir. Se a sua opção for o Pix, nossa chave é pix.doação@cançãonova.com. Desde já, muito obrigado por evangelizar com a Canção Nova. Centenas de pessoas participaram da terceira edição do Canção Nova Abraça Minas. O evento aconteceu na Arena Mundo Novo, em Belo Horizonte. Montes Claros. É o primeiro Canção Nova Abraça Minas que eu estou participando e tenho a graça de participar e trabalhar. Belo Horizonte. Eu amo a Canção Nova. Aí esse estilo desse evento, eu sou apaixonada, né? Pedro Leopoldo. Uma maravilha, foi uma bênção na minha vida. Recebi um milagre aqui hoje já. Todo o povo mineiro reunido dentro de um abraço. Mineiro gosta da casa cheia, mineiro gosta daquela conversa gostosa com os amigos, com aqueles que são da família. E é essa experiência que a gente quis viver no dia de hoje. Poder trazer toda a família Canção Nova, que está em todos os cantos de Minas Gerais, para esse abraço. Alegrai-vos, o Senhor está perto. Tema escolhido para a terceira edição do Abraça Minas. A passagem de Filipenses recorda a importância de manter a esperança e a alegria, mesmo diante das adversidades. É realmente um dia para edificar a nossa fé, alimentar a nossa fé, o nosso coração dessa certeza de que Deus está perto, que Ele cuida de nós e é Ele mesmo que nos abraça. Não dá para acender uma vela para Deus e uma vela para o mundo. Nós temos que ser inteiramente de Deus para que nós possamos abraçar a Deus e Ele nos abraçar. Então eu preciso deixar o abraço do mundo e abraçar a Deus que sempre nos ama, nos acolhe. É uma alegria muito grande ver o quanto que o povo ama a Canção Nova, o quanto que o povo ama essa obra de evangelização, o quanto que o povo abraçou a Canção Nova e a Canção Nova ao mesmo tempo abraça Minas Gerais. Foi através das palavras proféticas do Padre Jonas, para mim, é que aconteceu a fundação da comunidade Mundo Novo. Por isso essa ligação tão forte, essa comunhão. E aqui em Belo Horizonte, então, isso está acontecendo de uma forma plena. Animação, pregações, adoração e Santa Missa. Eu, como mineiro, filho desta terra e agraciado pelo carisma Canção Nova, que tanto nutriu minha vocação, me sinto extremamente feliz por saber que aqui, junto desse povo, eu posso encontrar o Senhor que está perto e com eles apressar a vinda gloriosa de Jesus, buscando a santidade. Abraça, Minas! Que beleza, né, Wallace? Festa bonita, né? A gente percebe que não só a Canção Nova abraça Minas, como o povo mineiro abraça a Canção Nova. Verdade. O Canção Nova Notícias termina aqui. Assista em instantes a Santa Missa direto da Catedral Maronita, em São Paulo. Uma boa noite e até amanhã. Ótima noite para você. Até amanhã, se Deus quiser.